Estamos de volta ao nosso terceiro bloco aqui do programa Mesa com o Pai. Você está na Life FM no 107,9, mas bloco de reflexão da Palavra de Deus tem Facebook, tem live no Facebook. Corre lá para nossa página, Karen, a Mesa com o Pai. Bom, você que já chegou aí no Face, você que gosta desse bloco para anotar, para aprender, para estudar um pouquinho, então corre, pega sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e vamos que o nosso tempo, já deixa eu ver antes, né, gente? Semana passada eu me perdi, 8h20. Então, Karen, 40 minutos para falar e não se fala mais nisso, hein? Vamos lá, gente. Bom, o nosso tema aí, como você já viu no nosso rodapé, conversando a gente se entende. Que será que nós vamos falar, hein? Nós vamos falar de comunicação, a importância da comunicação. Uma comunicação bem alinhada nos leva a objetivos mais altos. A unidade é a força propulsora para grandes edificações. Quer ver? Nosso versículo de tema aqui, o texto base, vai dar esse respaldo aí, ó. Adivinha, gente? Adivinha que livro da Bíblia que eu vou falar agora? Gênesis, claro, né? Gênesis, capítulo 11, primeiro livro da Bíblia, capítulo 11, começando no versículo 5. A gente vai ler o 5 e o 6. Vamos lá, ó, tá escrito assim. Gênesis 11, você já achou aí? Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha que coisa impressionante esse versículo. Eu não disse que a unidade é a força propulsora das grandes edificações? Pois é, o texto aqui está dizendo: eis que o povo é um e tem a mesma língua. Não há mais limites para aquilo que eles quiserem fazer. Isso é muito, muito importante a gente aprender para algumas situações específicas, né? Então, adivinha? Casamento. Ai, Karen, de novo você vai falar de casamento? Vou de novo. Sabe por quê, gente? Porque a todo tempo, semana após semana, eu conheço mais pessoas que precisam de uma boa comunicação no casamento, pessoas que precisam de uma orientação para o seu casamento. Então a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas precisam ser felizes, viver bem, se encontrar dentro do seu relacionamento, perceber que aquilo é bênção na vida deles, né? Então, vamos lá. O versículo me diz que Deus veio observar os homens e percebeu que eles estavam construindo algo grande. E isso estava acontecendo pelo fato de que eles tinham a mesma língua, né? E eram unidos. Então, se eu falo a mesma linguagem, se eu tenho uma boa comunicação e cuido da união, eu posso construir coisas grandiosas. Então, a diferença entre os casais que constroem verdadeiros castelos no seu relacionamento e os casais que constroem pequenos casebres está no poder da comunicação. Não é à toa que a Bíblia nos dá muitos e muitos textos a respeito do bom uso das palavras, do mau uso das palavras, a respeito do poder da língua, não é?
E a gente, quando vai olhando os textos bíblicos, a gente vai percebendo que são muitos conselhos que Deus nos dá a respeito da comunicação. E isso não é só para casamento. Isso é a respeito da comunicação em qualquer área da sua vida. Seja na sua família, se comunicar bem com os seus filhos, né? Ter um canal bacana de comunicação com eles de uma maneira clara, transparente, respeitosa. Seja no seu trabalho, se no seu trabalho você se comunica bem, expressa bem aquilo que é necessário, importante, né? Você também vai ter bons resultados. Seja na sua escola, em qualquer lugar em que você aplicar bem a comunicação, você vai ter bons resultados. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe de por que é que no casamento a importância da comunicação está acima da importância que ela tem nos outros relacionamentos. Porque a Bíblia nos diz que Deus falou que era para o homem deixar o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa e ser uma só carne com ela. Então, gente, nos nossos outros relacionamentos, nós não precisamos de tanta unidade igual nós precisamos no casamento. E é por isso que a comunicação é muito mais importante para o casamento do que nos demais relacionamentos. É claro que se você usar uma boa comunicação nos outros relacionamentos, você também vai ser bem sucedido. Mas vamos lá. Eita, coisinha complicada esse negócio de ser um só com alguém diferente de mim. Unidade com alguém que teve uma criação diferente da minha, é de uma família diferente da minha. No nosso caso, de um casamento cristão, tem o sexo diferente do meu, né? Então essa pessoa é de outro planeta, diferente do meu, e eu preciso ser um só com ela. Deus é demais. Bom, a ideia dele então é porque dá certo, né? E o homem tentando imitar algumas coisas assim, criou o shampoo 2 em 1. Um limpa, o outro desembaraça. É pra ser mais ou menos assim no casamento, viu? É pra gente ser que nem shampoo 2 em 1. Um limpa, o outro desembaraça. Tira os nó ali, dá aquele brilho, não é? Então, a gente precisa saber que, apesar da nossa composição química ser diferente, né? Porque a química do shampoo é diferente da química do condicionador. Mas quando junta ali e faz o shampoo 2 em 1, aí sim, eles funcionam bem juntos. Cada um faz a sua parte, mas quando você olha, você vê um produto só. Gente, a Cleide ficou dando risada do shampoo 2 em 1. Ela olhou pra minha cara, tá aqui fazendo caras e bocas de riso pra mim. Vocês acham que pode? Mas é assim mesmo, viu, Cleide? Tem que ser shampoo 2 em 1. E aí, a gente olha e pensa: Deus, mas eu sou tão impaciente, eu tenho as minhas características, a minha personalidade própria, o meu jeitão de ver o mundo, tudo. Mas aí, quem mandou você inventar de casar, né? Casou então. Então agora, todo esse seu jeitão aí vai precisar juntar bem juntadinho assim, que nem uma massa, bem homogênea, bem uniforme na mão de Deus, com o seu cônjuge. Peraí, deixa eu beber uma água, que vocês sabem, né, gente? Passei pela gripe essa semana. E aí que entra o poder da comunicação. É se expressar bem, é deixar claro aquilo que você sente, que você pensa, que você projeta para o futuro, né? Por quê? Muitas vezes as pessoas acham muito fácil casar.
É simples casar, tem facilidades. Hoje você divide qualquer coisa no cartão, seja o salão, o aluguel da roupa, sei lá, os docinhos. Faz tanto tempo que eu casei que eu não sei mais o que tanto que gasta pra fazer casamento, né? Mas enfim. E as pessoas estão encontrando facilidades para casar e dificuldades para permanecer casados. Então assim, tá fácil casar, mas tá difícil ficar casado, se manter casado, né? Então o que a gente precisa fazer? Trabalhar a comunicação, porque os resultados de um divórcio ou de um casamento infeliz, um casamento de fachada, são pessoas amarguradas, né? São pessoas assim frustradas, e isso não contribui com a construção da nossa sociedade. As pessoas, quando estão frustradas, amarguradas, elas raramente conseguem desempenhar o seu papel social de forma a influenciar positivamente os outros, porque a essência dela não tá bacana, não tá equilibrada, não tá legal. Então, investir na comunicação, no casamento, é uma maneira de você contribuir para a sociedade, deixando mais leve a convivência com aqueles que te rodeiam e também sendo uma influência positiva na formação dos filhos, caso esse casal tenha filhos, né? Então o nosso texto base vai dizer isso, de Gênesis 11, versículos 5 e 6, que uma boa comunicação é imprescindível para o sucesso. Mas como é que a gente faz para se comunicar bem no casamento? Então, primeira coisa, é fundamental perceber que o fato da prerrogativa do casamento dizer que os cônjuges se tornarão um só, não quer dizer que a gente ganhe dons de adivinhação. Até porque a adivinhação não provém de Deus, não é bacana, né? Então, essa pessoa, gente, que se casou com você, ela não veio com a capacidade de adivinhar os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades, as suas frustrações. Então, é necessário que os cônjuges se conheçam se comunicando, né? E às vezes as pessoas não têm a disposição de entender que quando eu me comunico com outra pessoa, eu preciso me preocupar de que forma aquela pessoa está recebendo aquela mensagem. Como é que ela está se sentindo com aquilo que eu falo para ela, ou a respeito dela, ou a respeito da situação que nós estamos vivendo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê o casal com uma comunicação precária. Fala assim, mas a gente conversa. Mas que tipo de conversa que é? É uma conversa agressiva? É uma conversa cheia de ironia? Né? É aquele falar sarcástico, pesado, que vem cheio de acusações, de críticas. Essa comunicação, gente, ela só serve para atrapalhar. Essa comunicação é muito ruim. Então, a gente precisa seguir alguns passos aqui dos conselhos bíblicos. Então, primeiro, reconhecer que a unidade é um plano de Deus. Então, Deus teve lá a ideia do casamento e disse que o homem ia deixar dos seus pais e tornar-se uma só carne com a sua esposa. A unidade é plano de Deus. Ezequiel 37:17 tem um versículo que fala assim: e ajunta um ao outro para que se tornem um só na sua mão. Então, a primeira coisa que a gente deve desejar é que a nossa relação, marido e mulher, esteja na mão de Deus e nós nos tornemos um só na mão do Senhor. Então, tem um lugar para a unidade. É na mão de Deus. É na presença de Deus, é o lugar para a unidade. A segunda coisa que a gente pode ter em mente é que essa unidade não faz do meu cônjuge um adivinho.
Porque Levíticos 19:31, Deus já deixou escrito lá na lei que não era para nós buscarmos as adivinhações, que isso aí era impureza, era pecado. Então, precisa ter esse cuidado aí. O meu cônjuge não vai adivinhar nada, porque ele não é feiticeiro. Meu cônjuge é uma bênção, então ele não vai adivinhar nada, eu que vou ter que falar as coisas, né? E aí, qual é a forma apropriada de falar? Tem um conselho lindo, lindo, maravilhoso. Esse aí você marca, hein? Anota. Provérbios 15, versículo 1. Provérbios 15, versículo 1. A forma apropriada de falar. Diz assim, ó. A resposta branda, a resposta leve, suave, desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Então, de que jeito eu devo falar? Eu devo falar com suavidade, né? Colossenses também tem um verso muito bacana, Colossenses 4, no verso 6, que fala: a vossa palavra seja sempre agradável. Gente, então entre os cônjuges, a palavra deve ser suave, agradável, né? Da maneira como convém responder um ao outro, com respeito, mantendo a dignidade do casal. Essa é a forma apropriada de falar. E aí, eu tô montando um estudo aqui com uma amiga minha, que a gente tá vendo durante a semana umas coisas sobre família, sabe? E tem um livro que eu já li há muitos anos atrás, mas eu dei uma olhada nele agora esses tempos por conta desse estudo, e ele traz umas dicas muito bacanas sobre o diálogo, sabe, no relacionamento. E ele fala assim nesse livro que a gente jamais deve ocultar os nossos sentimentos ou mentir sobre os nossos sentimentos, porque a outra pessoa, o nosso cônjuge, ele vai basear a conduta dele naquilo que nós expressamos. Então, se a nossa maneira de expressar não é sincera, não é franca, não é transparente, nós estamos colaborando para que o nosso cônjuge cometa erros. E isso é muito triste, gente. A gente vê que as pessoas não se entendem, não se comunicam bem porque usam máscaras. O casal tem usado máscaras um para o outro dentro de casa. Não pode. Sabe, lá na criação, eu falo que eu não consigo sair de Gênesis. Lá na criação, Deus faz Adão e Eva e estava escrito assim, ó. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. É necessário que o nosso relacionamento experimente essa nudez. Essa nudez que seja moral, espiritual, ética. Essa nudez dentro da aliança é a capacidade do casal se despir das suas máscaras, dos falsos argumentos que carregam pela vida, daquelas mentiras que foram sustentadas por tanto tempo. Um casal não pode levar isso para dentro da sua aliança. É necessário que o casal experimente essa nudez que estava lá no Éden, que diz que Deus criou o homem e a mulher e eles estavam nus e não se envergonhavam. O relacionamento a dois precisa passar por esse despir da vaidade um do outro, despir da soberba um do outro, né? E realmente se conhecer na essência, conhecer a essência do seu cônjuge, todas as falhas, os defeitos, os fracassos, mas também com a oportunidade linda de conhecer o potencial do seu cônjuge, de conhecer a grandeza espiritual dessa pessoa, de conhecer a força de caráter que o seu cônjuge tem, né? Então é necessário esse despir, porque nenhum relacionamento pode ser construído em cima de máscaras, de falsidade,
de mentira. Então, a dica que esse livro traz, que eu estava estudando, é que o diálogo é importante, mas o diálogo precisa ser franco. O diálogo precisa ser transparente, porque só assim é que ele contribui para o acerto do cônjuge. O cônjuge vai acertar se você for franco, porque senão, como ele não pode ser um adivinho, né? Ele não vai conseguir saber qual é o próximo passo para te agradar se você não for transparente. Então, precisa ter o jeito certo de falar, como está aqui no versículo que nós lemos, do Provérbios 15:1, com uma palavra branda, que não desperte a ira. Então, quando a gente vai falar aquilo que a gente gosta, as nossas expectativas, os nossos sonhos, a gente tem que falar as coisas para o nosso cônjuge sem acusação, sem apontar a pessoa para ofender, né? E tem gente que fala assim, mas a gente fala bastante. Tem uma frase muito bacana que fala assim, 2 monólogos não fazem um diálogo. 2 monólogos não fazem um diálogo. Então precisa ver se no seu relacionamento está acontecendo diálogo ou se está tendo 2 monólogos. Aquele discurso da esposa, aquele discurso do marido, mas não se encontra em unidade, em alinhamento o que está sendo falado, né? Então é necessário tomar cuidado com isso. Quando é necessário discutir algum assunto, tratar alguma coisa que não há concordância dos dois, muito cuidado. É nessa hora que aparecem as ofensas, nessa hora que aparecem as feridas, as acusações, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente precisa falar de algum tema que gera discordância entre o casal. Os dois precisam estar preparados para conversar sobre aquele assunto sem se ofender, sem se machucar, né? Às vezes, gente, é melhor não conversar naquele momento que você tá com raiva, que você tá irado, né? Essa é uma receita minha e do Leandro, a gente tem esse combinado ao longo dos anos. Nós chegamos a 15 anos de casado esse ano e o nosso combinado é assim, se tem algum assunto que nos incomoda, né, que nos perturba, mas se você for conversar na hora que tá bravo, que tá com raiva da situação, não é bom. Então a gente já sabe que quem tiver mais controle vai ficar em silêncio e vai falar, podemos conversar sobre isso depois? No momento eu não tô bem para falar sobre isso. E pronto, o outro respeita. Afinal de contas, se vocês são casados é porque se amam, não é? Então vamos respeitar. A pessoa pediu, disse que não tá pronta, foi franca com você. Vamos respeitar. A hora que a pessoa sinalizar para você, agora vamos conversar, aí você conversa igual um adulto, né, gente? Com respeito, sem alterar a voz, sem brigar e sem acusar a pessoa. Você expõe o seu ponto de vista, sem fazer acusação. Quer ver um exemplo bobo, mas que mostra qual é a diferença de você expor o seu pensamento sem ofender? Né, tem alguns maridos que parecem o Agostinho Carrara, né? Pra se vestir. A Cleide hoje tá achando de rir. Já viu o Agostinho Carrara, gente? Ele mistura poá com xadrez, com listra, com essas coisas todas. Pois é. Tem marido que tem esse gosto. Não é pra você virar pro seu marido, gente, fã do Agostinho Carrara, e falar pra ele, tá ridículo com essa roupa. Não, você ofendeu o seu marido. Você tem que falar assim, amor, essa calça não combina com essa camisa. Posso ver outra pra você? Torce pra ele falar sim. E aí, você vai lá e vê outra.
Ou se não, amiga, da próxima vez você já fala assim, ó. Ai, amor, já preparei o que você vai vestir. Você fica tão lindo com essa camisa lilás. E já dá a camisa lilás pra ele antes que ele pegue a xadrez pra usar com a calça de risca de giz, viu? Então, você já se adianta, mas não ofende. Então, assim, o exemplo é bobo, é engraçado, mas é o que acontece, gente. Às vezes a pessoa quer criticar uma situação e acaba ofendendo a pessoa. A crítica era para roupa horrorosa, mas aí você vira e fala assim para a pessoa: você está ridículo. Você ofendeu a pessoa, você não criticou a roupa. Entendeu? A hora que você fala essa calça não combina com essa camisa, aí você tá falando de uma peça de roupa. Pode ter certeza que o algodão, o poliéster, seja lá o que for, não vai se ofender com você. Não vai chorar. Mas se você ofender a pessoa, você magoou a sua outra metade. Porque lembra lá no começo que era para ele deixar pai e mãe se tornar um com a esposa? Pois é, a sua outra metade ficou machucada. Então você sempre vai andar meio inteiro, meio acabado. Meio feliz, meio infeliz, né? E tem uma outra coisa também que eu aprendi num livro muito bacana do Gary Chapman. O Gary Chapman escreve muito para casais, é o ministério dele. O livro chama 0 a 0. Ele fala assim: toda vez que você vencer uma briga de casal, você vai dormir com o perdedor. Isso é tenso, porque ninguém gosta de ter um derrotado do seu lado, né? Então, toda vez que você vencer a briga de casal, você vai dormir com o perdedor. O derrotado vai estar no teu lado. Então, é bom a gente empatar sempre em 0 a 0. Briga nenhuma é para ter vencedor, não é nem para ter briga. É pra gente sempre empatar no 0 a 0, né? E voltando então aqui para a dica do nosso livro, que não é do Gary Chapman, é um outro livro que chama Vida Conjugal. Olha só que gracinha. Pastor José Júnior e Elane Mendonça, um livro antigo já que eu li, mas que contribuiu bastante para a minha vida. Esse livro é bem legal. E eles falam aqui, ó, que é muito importante também nessa questão da comunicação é que saber colocar as palavras sem ofensas, né? Então é isso que eu falei para você. Não critica a pessoa, critique a situação, sem atacar a pessoa, porque senão ele não vai te ouvir. Uma pessoa que está sendo agredida, é o que eles dizem aqui, ó, a pessoa que está sendo agredida dificilmente vai tentar compreender você. Então, esse exercício de compreensão que a comunicação exige, ela não vai acontecer em meio à ofensa. Quem está ouvindo vai descartar tudo o que você falou. Mesmo que você tenha alguma razão, você perde aquela razão no momento em que coloca as coisas de forma agressiva. Outra dica que o livro traz. Gente, quando você estiver ouvindo, faça o exercício de ouvir com respeito, porque não é só falar que exige respeito, ouvir também exige respeito. Já viu quando você está falando, principalmente com um adolescente, e é triste quando você vê um adulto casado se comportando como adolescente, né? Você está falando para o adolescente, ele faz assim, ó. Revira os olhos e bufa. Ai, como eu não suporto essas crises adolescentes das crianças. Mas quando são crianças, a gente ainda tolera e fala: eu já devo ter feito isso na vida em algum momento. Mas, gente, é inaceitável um adulto casado ter essa postura. Então, no momento em que nós ouvimos o nosso cônjuge, nós devemos ouvir com respeito. Um semblante, uma fisionomia de quem está se exercitando para aceitar. Você não precisa ser falso. Você não precisa ficar ouvindo com um sorrisinho, se você não está gostando. Mas tenha respeito, que a sua fisionomia demonstre isso. Então, nada de ficar entortando a boca.
bufando, revirando os olhos. Nada disso. Ouça a pessoa, olhe nos olhos. É importante. Isso é uma comunicação madura, franca, que sustenta relacionamentos, né? Enquanto um está se esforçando para falar corretamente, com respeito, o outro tem que se esforçar para ouvir com respeito. Essa dica de ouvir com respeito, quando eu li no livro, eu amei. Porque a vida inteira eu escutei que a gente tem que falar com respeito. Mas ouvir com respeito é o que faz com que a fala permaneça num nível agradável. Porque também quem tá falando, gente, a hora que começa a ver o outro fazendo micagem ali, cheio de caras e bocas, a pessoa já perde a paciência, né? Então, já que a comunicação é um vai e vem, os dois lados que se comunicam precisam se importar com isso, né? Aí, ó, falta 10 minutos. Outra coisa importantíssima aqui da comunicação, gente, é a questão de não ficar buscando culpados. Assumir as responsabilidades e expressar os sentimentos sem buscar culpados, tá? Porque toda vez que a gente procura culpar alguém de alguma coisa, o resultado não é bacana. Vou dar um exemplo. De novo, lá em lá em Gênesis, lá na criação. Deus chega para Adão, chama ele e fala: Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer, né? Fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus dá aquela olhadinha assim para Eva, eu imagino, né? Ela fala: ai, foi a serpente. E já ficaram aquele jogo de passar a culpa um pro outro. Quando na verdade era para falar assim: perdão, Senhor, eu comi. Eu errei, me perdoa. Eu não acredito, gente, que Deus negaria perdão. Sinceramente, não acredito nisso. Então, assim, no nosso relacionamento, na nossa comunicação, é importante saber que reconhecer erros e pedir perdão dá a possibilidade de recomeçar, né? Porque a gente viu que Adão e Eva não pediram perdão, jogaram a culpa uns nos outros e foram expulsos do paraíso. Ninguém continuou lá vivendo num lugar lindo, maravilhoso, preparado para a bênção. Tiveram que sair de lá. Então, assim, se você quer que o seu relacionamento permaneça num lugar de bênção, aprenda a reconhecer erros e pedir perdão. Ai, Karen, que fácil falar no rádio, né? Realmente, gente, é mais fácil falar aqui para vocês do que praticar em casa. Mas, se eu não aprendo, eu não ensino. E eu preciso, tudo que eu trago para vocês é um exercício que eu pratico. Com esforço, certamente. Dependendo da nossa personalidade, um esforço maior. Dependendo da nossa personalidade, um esforço menor. Tem gente que pede perdão com uma facilidade incrível. Outros não. Mas é para isso que nós estamos aqui, nos exercitarmos, né? E aí, outra dica bacana aqui na questão da comunicação para fortalecer os casamentos é saber que as nossas palavras têm o poder de nos prender naquilo que nós falamos. Então é muito importante escolher o que diz para o seu cônjuge. No livro de Provérbios também, no capítulo 6, no verso 2, Provérbios 6:2 fala assim, ó: ficaste enredado, quer dizer, tá preso numa rede pelas palavras da tua boca. Então, quando eu empenho a minha palavra, quando eu falo alguma coisa, eu preciso cumprir, porque eu fiquei preso naquela palavra. Então, é muito importante que eu escolha o que eu vá dizer, para depois não ter que ficar lidando com o meu orgulho, sabe? Ah, eu falei isso, mas não era bem isso que eu queria fazer. Mas agora que eu já falei, né? Eu vou fazer. Aí tá lá o orgulho militando, sabe? Atrapalhando o relacionamento, porque você ficou preso nas suas palavras. Então, escolher bem o que a gente diz é importante para edificar o casal, tá?
É um conselho de provérbios. Aliás, gente, eu já falei isso em outros programas, vou falar de novo. O livro de Provérbios é um livro carregado de sabedoria para todas as áreas da nossa vida. É um livro que tem somente 31 capítulos. São capítulos curtos. Se você fizer o exercício de ler um capítulo de Provérbios por dia, em um mês você terá lido Provérbios inteiro. E você pode ter certeza que você vai terminar esse mês sendo mais sábio do que quando você começou. E o livro de Provérbios vai falar muito sobre isso, sabe? Sobre as palavras que saem da nossa boca, serem fonte de vida, de bênção para quem nos ouve, né? Então é muito importante cuidar do que é dito, tá? Outra dica importante é que o que a gente fala atrai bênção ou atrai maldição. Lá em Tiago é uma carta pequena no finalzinho da Bíblia. No capítulo 3, no verso 10, diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, se a gente não tomar cuidado, a nossa boca pode abençoar, mas a nossa boca pode amaldiçoar. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Então, assim, muitas coisas do que acontecem entre o casal pode ser fruto de uma palavra que você liberou sem pensar, sem tomar cuidado, né? Então aqui naquele livro que eu falei para vocês, que ele traz várias dicas, tem coisas assim, ó, expressões do tipo: você nunca me leva para jantar fora. Gente, nunca é muito tempo. Se você ainda vai ficar casado mais 60, 70, 80 anos de casado, você disse que ele nunca leva. Não. Você tem que dizer assim: gostaria de sair para jantar. Olha, você se convidou para jantar. É diferente de você fazer uma acusação, né? Você nunca me leva para jantar. Ou então, você sempre me larga sozinha. Você pode dizer assim: eu gosto tanto de assistir você jogando futebol, da próxima vez eu vou torcer pra você. Eu vou ter que contar esse, apesar do nosso tempo ser curto, eu vou ter que contar essa. O Leandro trabalhava em Piraju, né? Lá na concessionária, os meninos decidiram montar um time de futebol. E eu sou aquela pessoa que pra mim é assim, ó. Casou. Não é para ser um só com aquela pessoa, um só. Então precisa fazer as coisas de forma compartilhada. Se a sua programação não tem espaço para sua esposa e para os seus filhos, eu vou dizer, ela não é uma programação bem-vinda na sua vida. Se aquilo que você faz não pode ser compartilhado com a sua família, não é programa para homem casado, tá? Então, se você joga dominó lá no buracão e não pode ir com o seu filho, com a sua esposa, você para de jogar dominó no buracão. Isso para eu não dar outros exemplos, para não dizer assim: nossa, falou para mim. Então, vamos nos restringir ao dominó no buracão. Gente, não é para você. Então, o que eu fiz? Os meninos montaram um time de futebol muito bom, que legal. Preparava a malinha, o meião, a caneleira, tudo as crianças bonitinhas falavam: vamos torcer pro papai? O papai vai jogar bola, vamos torcer pro papai? E eu ia, com pipoca doce, salgadinho, água, refrigerante, com as crianças lá, torcer pro papai. E se o papai fizesse um gol, a gente fazia um escândalo, gol do papai. Gente... Quando teve um almoço lá dos funcionários, eu falava assim para as esposas: gente, mas eu vou toda quinta, eu assisto o jogo. Vamos também, a gente faz torcida. Começou aí as esposas assistirem o jogo e fazer torcida. Olha, não demorou muito. Os caras que não gostam do tempo junto com a família, que acha que ser casado, você precisa ter um dia na semana só para você, que você precisa ter um tempo só seu, sem a sua mulher, sem os seus filhos. Gente, acorda, você casou, sai dessa vida, isso é coisa de solteiro, para de bobagem. Você tem que viver com a sua família sim, o tempo todo sim, mandou ser um só com ela, tá?
Então, começou a ir toda a mulherada lá. Esposa dos funcionários assistiu o jogo, Cleide, foi um barato. Passou o tempo, os caras começaram a sair do time. Eu não vou vir mais, eu não vou vir mais. O time acabou. Mas é aquela coisa. As pessoas precisam entender que a vida da gente é feita de fases. Passou a solteirice, meu amigo? Passou, viva casado. Esforce-se para que seu casamento seja bom, né? Atendendo a todo mundo. Então, eles falam muito sobre essa questão da gente expressar as coisas. E às vezes você não precisa expressar criticando. Ai, Leandro, de novo você vai naquele futebol? Ai, não gosto daquele futebol. Ai, por que você vai no futebol e me larga aqui? Não, eu vou lá torcer pra você. Pronto. Ué, ia falar o quê? Não quero que você vá lá torcer pra mim? Não. E eu ia. E passou o tempo, o pessoal não deu conta de tanta torcida. Desistiram. Mas enfim, a gente precisa estar aí então prestando bem atenção que a nossa boca, ela tanto pode falar bênção como pode falar maldição. E outra coisa, que tem uma dica nesse capítulo 3 de Tiago que é importante, é que quando a gente aprende a dominar o que fala, nós alcançamos o aperfeiçoamento. O versículo de Tiago 3:2 fala assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Gente, nós somos falhos. Nós tropeçamos em muitas coisas. Mas a pessoa que não tropeça em palavras, essa pessoa é perfeita e tem poder para dominar seu próprio corpo. Então, quando a gente aprende a dominar a língua, a gente aprende a dominar todo o resto e se aperfeiçoa. Então, só vou falar mais uma coisinha aqui para a gente poder encerrar, por causa do nosso tempo. Dentro da comunicação, assim como falar é importante, ouvir também existe uma outra coisa na comunicação que exige cuidado, que é o silêncio. Gente, existem certos tipos de silêncio que gritam coisas muito doídas. Existem silêncio que gritam um desrespeito muito grande, que gritam acusações, gritam afrontas, que seria preferível a pessoa dar uma gargalhada na tua cara do que fazer aquele silêncio. Então, nem sempre, quando você cala, você está de fato sem se comunicar. Então, precisa tomar cuidado, tá? Porque uma frase que tem aqui no livro: pior do que uma voz que cala é um silêncio que fala. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando a relação amadurece, muitas vezes o silêncio é um silêncio de paz. As pessoas estão bem, estão em silêncio porque estão em paz. Mas, em meio a situações difíceis, se o silêncio não é algo que você entrou num acordo, como eu disse que eu tenho aquele combinado com o Leandro, que quando a gente não tá legal para conversar um assunto, a gente decide guardar silêncio sobre aquilo, não quer dizer que a gente ficou de beiço sem falar um com o outro. Quer dizer que nós mudamos de assunto, seguimos normalmente o nosso dia a dia, e aquele assunto específico nós vamos conversar depois. Mas ele será conversado, ele não vai ser jogado para debaixo do tapete, tá? Porque chega uma hora, gente, o tapete fica alto e a gente tropeça, viu? Então não dá para ficar jogando coisas embaixo do tapete. Então, assim, tomar muito cuidado com o silêncio dentro da comunicação. Ele precisa ser usado do jeito certo, na hora certa, tá? Eu tinha preparado mais um monte de coisas pra gente conversar, mas eu acho que a gente continua uma outra oportunidade, porque agora não dá mais. Olha só, então vamos lembrar aqui, ó, para nossa comunicação, é importante a gente saber que
Reconhecemos que somos uma unidade enquanto casal. Reconhecemos que o outro não tem poderes de adivinhação. Reconhecemos que eu preciso saber falar e ser franco, ser transparente. Reconhecer que as palavras têm o poder de me prender aquilo que eu disse, né? Reconhecer que da mesma boca pode sair bênção e maldição. É preciso escolher com cuidado. E reconhecer que quando eu domino a minha língua, eu estou me aperfeiçoando, eu estou amadurecendo, né? Então a dica para vocês é leiam o livro de Provérbios. Minha mãe comentou aqui na live, o livro é maravilhoso e é mesmo muito rico para as nossas vidas. E nós precisamos orar, né? Porque é muito difícil exercitar tudo isso se o Senhor não nos ajudar. Se Deus não permitir que a gente acerte o passo, a linha caminhada, aprume aí o destino, né, das nossas vidas de acordo com aquilo que Ele planejou, então a gente precisa orar. Então vamos fazer essa oração, que eu ainda tenho para vocês uns recadinhos aqui das nossas entidades assistenciais que estão promovendo bastante coisa na cidade e uns aniversariantes. Então, se você tem aí possibilidade de fazer essa oração fechando seus olhos, reclinando a sua cabeça, faça isso. Vamos orar? Pai Santo, bendito, glorioso, nós te damos graças, Deus. Te damos graças, Pai, porque o Senhor não desiste de nos ensinar, o Senhor não desiste de nós. Nós te damos graças, Pai, te bendizemos, ó Deus, porque em todo o tempo o Senhor está disposto, Pai, a nos instruir em que caminho nós devemos andar, naquilo que nós devemos fazer, ó Pai, para desfrutar de uma vida agradável nesta terra que o Senhor nos concedeu. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar os nossos relacionamentos a Ti, seja o nosso casamento, nosso relacionamento familiar ou do nosso trabalho. Nós apresentamos ao Senhor e clamamos a Ti, Pai, ajuda-nos a fazer da nossa boca uma fonte de vida, de paz e de alegria. Que as nossas palavras, Senhor, sejam mansas, carregadas, Pai, de bondade, de perdão, de aceitação, de compreensão do outro. Pai, nos ajuda a ter domínio sobre as nossas expressões. Livra-nos, ó Deus, de ser aquela pessoa intolerante, Pai, imprudente, inconveniente, Senhor. Ajuda-nos a ouvir as pessoas de maneira acolhedora, com um semblante de paz. Senhor, ajuda-nos a escolher as sementes das nossas palavras, falando aquilo que é bênção e que edifica. E ajuda-nos, sobretudo, Senhor, a dominar os nossos pensamentos, atitudes e o nosso falar. Precisamos do Senhor, Pai, para nos dar o norte e a direção. Pai, em nome de Jesus, apresentamos essas questões da nossa vida ao Senhor. Pedimos a Ti sabedoria e instrução, conhecimento e discernimento que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Que você possa aí aceitar essa dica de fazer a leitura do livro de Provérbios durante o mês. E aí, mês que vem, vocês me contem como é que foi a experiência, ok? Bom, quero mandar um abração ao pessoal que tá aqui na live comigo. A Rô, que foi a ganhadora do nosso sorteio na live anterior. A Rose do João também tá aqui. O Jonas da Karen. Manda um beijão pra minha xará, viu, Jonas? A Valéria, nossa convidada de hoje, também já tá acompanhando a live. Beijo pra minha mãe. Bom, ontem foi aniversário da minha cunhada, da Cibele. Cibele, que tá aí nos últimos dias daquele barrigão. Fernandinha tá chegando já. Beijo, viu, Si? Que Deus abençoe bastante você com saúde para esta nova jornada, sabedoria e muita alegria, né? Hoje é aniversário da Heloísa Gorni, que é nutricionista aqui em Adamantina. Tia Elô passou um tempinho, né, atendendo a minha Laurinha
e a gente descobriu o quanto ela é uma pessoa doce, amável, carinhosa. Então faço votos de que esse aniversário seja um dia muito feliz para você, viu, Elô? Cheio de bênçãos de Deus. Amanhã, dia 24, é aniversário da Paloma Toffoli. Olha só, Paloma, parabéns, viu? Um beijão, que você desfrute bastante do seu dia, comemorando ao lado de todos que você ama. Bom, gente, eventos em Adamantina. Hoje tem pizza na rede de combate ao câncer. Daqui a pouquinho o pessoal já tá liberando lá as pizzas, pode retirar, viu? E amanhã, domingão, leilão de gado no poliesportivo da Casa do Garoto. É aquele super almoço que a gente já conhece, né, gente? Que tem quando tem leilão de gado, aquele churrasco gostoso, vai ter feijão gordo, viu? R$25 por pessoa para o almoço. E você sabe que vale a pena porque é realmente muito caprichado as coisas que as entidades fazem aqui em Adamantina. Em abril também tem uns eventos. Tá longe, não, tá nada, passa rapidinho. Olha só, dia 14 de abril, a super tradicional bacalhoada também da rede, né? Lá no Lions, R$70 por pessoa. Além do capricho dos pratos todos à base de bacalhau, tem aquela mesa de doces de fazer inveja, que é coisa de louco aquela mesa de doces. Então, vocês já sabem aí, procure o pessoal da Rede de Combate ao Câncer para adquirir o seu convite da bacalhoada, que é dia 14 de abril. E eu recebi um pedido especial da Lu Azevedo, a Luciana Azevedo, que trabalha com unhas. Ela vai fazer o primeiro congresso regional de manicures e estética de unhas no dia 15 de abril no auditório da Unify. Para mais informações, entre em contato com a Luciana Azevedo no Facebook, tem bastante informação e tem também o telefone de contato, ok? Bom, pessoal, esses são os nossos recados. Essa é o que a gente tinha para essa semana. Glória a Deus, eu falei as 2 horas. Consegui. E eu espero vocês no sábado que vem. Tenham uma semana muito abençoada. Tenham um bom final de semana e fiquem na paz do Senhor. Shabbat Shalom.